Boa noite, pessoal. Bem-vindos à segunda reunião extraordinária do COGEAPA. Já estava com saudade de vocês. Boa noite. Há quanto tempo, né, gente? Pois é. Presidente, podemos fazer a verificação de quórum rapidamente? Oi, pois não, pode ser. Não tão rapidamente, sim. Agora sim. Então, vamos lá para a chamada para a segunda reunião extraordinária de 1 de setembro de 2020. Secretaria Municipal do Verde. Presente. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Presente. Obrigado. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. José Benedito. Está presente? Subprefeitura de Souzas. Subprefeitura de Joaquim Egídio. Presente. Marcelo? Marcelo, isso. Obrigado. Administração Regional AR14. Sanasa. Presente, Paulo. Obrigado. Associação dos Moradores Unidos do bairro Carlos Gomes e adjacências. Sônia, presente. Obrigado. Associação dos Proprietários e Moradores do Jardim Botânico de Souzas. Associação de Moradores Voluntários de Nova Souzas. Sandra, está presente? Sociedade de Loteamento Colinas do Atibaia. Jorge Alberto, presente. Obrigado. Sindicato Rural de Campinas. Cássio, presente. Obrigado. Associação dos Amigos da APA de Campinas, APA Viva. Letícia, presente. Okay. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Campinas, APROAPA. Giovana, presente. Obrigado. Associação para a Sustentabilidade e Meio Ambiente, ASSUMA. Cláudia, presente. Obrigado. Daniel também presente aqui, tá mudo. Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia. Pedro, acho que se retirou, né? Associação Resgate o Cambuí. Presente. SOS Mata Santa Genebra. Sandra Marques. Presente. Unicamp. A Sandra Venâncio, Carlos, ela confirmou presença pelo chat aqui. Ah, tá. Alguém que eu não chamei?
Bom, temos quórum, presidente, para o início da reunião, tá? Mais alguém? Então, pessoal, boa noite novamente. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Porque ocorreram 3 audiências públicas, uma presencial e 2 virtuais na Câmara Municipal, relativo aos PLs, né? Tanto da alteração da 10.850, quanto da Lei de Uso e Ocupação do Solo da APA. E alguns dos conselheiros, eu acho que tiveram a oportunidade de participar. Eu, enquanto presidente, me coloquei eu não aceito essas reuniões virtuais, né, que eu acho que não tem uma participação presencial, eu acho que fica muito limitado. Mas, independente disso, né, emendas foram apresentadas, né, aos 2 projetos de lei, e essas emendas foram, nessa última audiência, na primeira, as emendas foram, eu acho que tiveram oportunidade de as entidades colocarem alguma coisa, na segunda, pouco, e na terceira elas foram explicitadas, né, quais eram as emendas. E aí, como esse material já está disponível lá nos arquivos da Câmara, né, a gente teve acesso e foi encaminhado a todos as emendas e também as notas técnicas, né, que a Secretaria do Verde preparou, né, de acordo com o plano de manejo, né, e os projetos de lei, eles estão vinculados ao plano de manejo. E os projetos de lei já tinham passado, claro, antes de ir para a Câmara e aprovados pelo Conselho, na forma integral que foi para a Câmara. E essas emendas surgiram, né, algumas como supressões, outras como algum complemento, né, dos artigos, e foram colocados. E como eles foram encaminhados para todo mundo, a gente está tendo a oportunidade de algum comentário que alguém queira fazer, né, sobre as emendas que foram apresentadas. Eu acho que aqui é um espaço, né, um colegiado democrático, o Conselho tem vários segmentos, e então eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo, né. Algumas emendas pela nota técnica da Secretaria, algumas foram aceitas, outras, algum texto pode ser que venha a ser incorporado aos artigos, e algumas com algumas restrições e outros vetados, né? Então, eu acho importante a gente, né, ter esse tempo de analisar essas emendas, né, que eles vão retornar agora para o Executivo, né, quer dizer, elas vão ter que passar, eu acho que por uma aprovação na Câmara, né, que até agora não houve aprovação, só foi a apresentação. E depois, eu acho que com certeza vão ter outra audiência, ou vai ter mais uma audiência, parece, e depois parte para aprovação, e depois volta para o Executivo, para o prefeito ou vetar ou aprovar as emendas, né. Então, é isso. Eu acho que o material foi entregue, a gente aqui não vai fazer nenhuma leitura dos PLs, claro que não, né, que são muito longos. As emendas estão com vocês também, e assim, a gente queria abrir para algum comentário que alguém achar importante fazer, tá? Sabendo que essas emendas, elas ainda vão ser votadas lá na Câmara. Cláudia, eu poderia fazer uma pergunta? Faça, bem. Deixa eu te falar. É que para mim é tudo muito novo, né? Eu nunca participei de nenhum conselho, e no CONGEAPA eu sou a secretária do conselho. Então, todos os documentos que vocês protocolam e enviam, o meu nome está junto. E eu não tenho conhecimento disso, né? Como que eu faço para conhecer antes esses documentos de vocês enviarem?
Porque na questão da própria moradia, do que se discute a moradia popular, eu sou a favor da moradia popular na APA. Tanto que eu, na época do plano de manejo, tinha dito que cederia minha área gratuitamente se fosse para a questão da construção. E aí achou melhor não entrar nessa questão, porque iria abrir precedentes. Então, eu só questiono o seguinte, por que eu não tenho, né, ciência desses documentos antes deles serem protocolados, uma vez que meu nome está dentro? Eu não sei direito que documento é esse. Não, todos que vocês protocolam, né? Tipo, tudo. A monção contra a barragem, eu estava junto, eu li junto com vocês lá. Mas, fora isso, eu nem tenho conhecimento daquilo que está sendo protocolado e muito menos o que o meu nome está representando lá dentro. Nesse caso das emendas, o CONGEAPA não encaminhou nenhuma emenda no nome do CONGEAPA. Aí, no caso, foram ONGs, né? Foi assim, as entidades que entraram com emendas. A gente não tem, o CONGEAPA não fez emendas, tá? Tá, mas então vamos lá. Qualquer documento público onde consta meu nome, eu não tenho o direito de conhecê-lo antes e participar disso? Com certeza. E por que você nunca me chama para elaboração? Não, é que os documentos, eles, assim, dependendo das deliberações, é aprovado no pleno, né? Não é nenhuma, assim, o que acontece no dia a dia são questionamentos que não precisa passar pelo pleno. Agora, decisões, sim. Aí, claro que tem que ser aprovado em ata para depois ser encaminhado. Isso daí a gente nunca ocorreu isso da gente encaminhar coisas que não foi aprovado pelo pleno. Tá. Ok. Então, pessoal, eu acho que está em aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário de alguma das emendas. Presidente, só uma questão aqui pela Secretaria do Verde, né? A Secretaria do Verde, quando tomou conhecimento do parecer 96 em relação ao PLC 65 e o parecer 95 em relação ao PLC 65 de 2019, ambos da Comissão da Política Urbana, que veiculam, né, as emendas supressivas, modificativas e aditivas, a Secretaria do Verde emitiu 2 notas técnicas, na qual foi compartilhado com este conselho também, né, não é uma nota técnica do CONGEAPA, é uma nota técnica elaborada pela equipe da Secretaria do Verde. É isso mesmo. Aqui é o Daniel. Eu posso fazer alguns comentários sobre as propostas de emenda que a PROAPA submeteu à Câmara? Pode, claro, Daniel. Tá. Uma delas, eu tenho um probleminha no meu computador entre uma reunião e outra, e eu perdi as janelas que eu tinha abertas. Eu estou tentando localizar aqui novamente o arquivo, mas uma delas, de cabeça, assim, é relativa à questão da moradia das áreas rurais, né? Então, a gente entende que o plano de manejo pelo menos expressa e diz em mais de um momento que ele incentiva atividades agrícolas como sistemas agroflorestais, permacultura, agrofloresta e etc., né? Produção de orgânicos, não utilizar de agroquímicos, né? Mesmo aqueles que são permitidos, enfim, tudo isso, mas também é meio que de senso comum e também de conhecimento técnico em engenharia agrícola, em ciências agrárias,
que atividades dessa natureza, né, ou com esse viés, elas são muito mais intensivas em mão de obra, né? Em muitos casos, elas chegam, a mão de obra chega a representar, dependendo da cultura que você adota, chega a representar mais de 60% do custo de do custo, né, da produção. Então, a questão da mão de obra ela está subdimensionada e subrepresentada, né, por conta da moradia. A gente tem conhecimento de experiências e de sistemas dessa natureza, agrofloresta, permacultura, orgânicos, etc., na região, e assim, na casa, né, gira em torno aí de uma pessoa, aproximadamente uma pessoa hectare, né? Então, quando você fala que numa propriedade, por exemplo, de 2 módulos rurais, você só pode ter 2 casas, e você fala que o módulo rural não tem 2 hectares, tem 4, né? Ao mesmo que tenha 2 hectares, você está falando aí, por exemplo, de propriedades de 4 hectares ou de 8 hectares, né? 40 mil metros, 80 mil metros, e mais do que isso. E onde é que essas pessoas vão morar, sendo que só é permitida uma residência familiar adicional, né? Então, um dos pontos que nós pleiteamos como ainda foi esse, e acabou também acontecendo, sim, que esse argumento, eu não sei se ele não foi incorporado, ele não foi debatido o suficiente, mas foi o recurso, né, esse e as outras propostas de emenda, foi o recurso final que nós nos vimos obrigados a usar, dado que a lei e o plano de manejo já haviam passado de fase, já haviam trocado de mão, então assim, está na mão da Câmara, agora não é mais em reunião com a Secretaria ou no CONJAPA, isso se resolve na Câmara, né, através de propostas de emenda. Então, esse é o mecanismo, isso está previsto na democracia, eu acho que é ok, e assim como esse processo que está acontecendo aqui é democrático. Projetando algum documento, se puder me ajudar com isso, porque eu estou falando aqui, eu sou muito ruim de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O arquivo das nossas propostas de emenda. Você que estava compartilhando, Carlos? Oi, Daniel. Você quer que eu compartilhe aqui as notas técnicas da SBDS? Acho que tem os nossos... Acho que talvez possa ajudar, melhor do que nada, porque pelo menos ele me baliza nos próximos itens, que eu não consigo falar tudo de cabeça, assim. PL 65? 66. 66, desculpa. Vou abrir aqui. E deixar bem claro que o Conselho ele tem toda a liberdade de não concordar com todas as notas técnicas, tá, da Secretaria do Verde. Isso aí a gente pode, né, questionar e tirar um consenso do Conselho, tá? Entendido. Bom, então, vamos falar sobre esse artigo, né? Qual que é a nossa preocupação com isso? Nossa preocupação é que não existe nesse artigo uma especificação de exatamente em que casos esse plano de produtividade, ou até mesmo a delineação do que é esse plano de produtividade, né, poderá ser exigido. Então, acaba
se você pensa do ponto de vista até hereditário, que foi tema aí de uma discussão que infelizmente a gente teve que ter no grupo do Congeapa na tarde de hoje, né? Mas se você pensa do ponto de vista hereditário, né? Então, um pai, felizmente afortunado, conseguiu trabalhar bastante e comprou uma fazenda, e depois ele deixa isso para os seus sucessores, 2 filhos, que preferem dividir para cada um tocar a sua propriedade independentemente um do outro, né? Se a gente está falando de uma propriedade, vamos dizer, de 50 hectares, vão ter 2 de 25 hectares, ou uma propriedade de 100, vão ter 2 de 50 hectares, vai ficar exigindo plano de produtividade para qualquer parcelamento desse tipo? E quais são as condições? Porque se criar muita burocracia para isso, e muitas vezes na vida das famílias, as coisas não são mil maravilhas e flores. Às vezes as famílias precisam fazer essa divisão justamente para poder dar continuidade ao trabalho. Enquanto fica tudo junto, ninguém consegue chegar em consenso e não consegue levar adiante, né? E não consegue tocar e executar as atividades como deveria. Então, essa é uma porta que não pode ser fechada, não vai gerar Daniel, mais problemas, né? Deixa eu só explicar. No caso aqui, o exigir o plano não é esse o texto. O texto do artigo poderá pedir o plano, tá? Então, ninguém mas poderá pedir, mas quais são... Poderá é diferente de exigir. Então, mas poderá pedir, eu não quero discutir aqui a palavra poder. Não, mas é que não foi colocado aqui, né? A justificativa não consta, né? Então fica complicado porque tem que ler o artigo inteiro. Mas o argumento. Mas poderá é subjetivo demais, né? Poderá baseado Giovana, deixa eu concluir aqui. O poderá pedir, né? Se é uma autoridade que vai pedir, quando uma autoridade pede, o pedido tem força de exigência, né, Cláudia? Vamos concordar. Se um juiz te pede uma coisa, ele está demandando, ele está exigindo que você faça. Então, eu acho que essas 2 palavras podem ser usadas em substituição uma outra aí sem maiores problemas. Mas vamos falar do pedir. Então, poderá pedir, mas em que condições? Né? Em que condições? Daniel, se você me permite, só coloquei aqui no chat o que a gente colocou na nota técnica, reforçando essa questão do poderá, e eu entendo que o seu anseio em saber em que condições seria solicitado, né? Então a gente colocou aqui que seria no momento em que a gente entendesse aí que estariam uma possível formação de novos núcleos urbanos, né? Então é a questão só da gente não estar caracterizando um uso urbano de adensamento, de moradia nas áreas rurais. Então coloquei ali só para o pessoal e você também saber o que a gente colocou na nota técnica em relação a essa questão, tá bom? A gente acredita que a solução, né, desse problema que a gente identifica seja caminhando nessa direção que vocês já fizeram. Talvez seja só parametrizar melhor o que é, porque assim, hoje são vocês, hoje está uma secretaria, está um executivo, né? Tem um grupo de pessoas. Amanhã eu não sei quem vai ser. E eu não sei se vai fazer exatamente a leitura. Então, já que a gente está falando de uma lei, a ser mais específico para não gerar dúvida, né? Nem em quem cinzenta e que pode perpetuar uma situação que existe hoje de insegurança jurídica em que não se consegue cumprir o direito de propriedade no final das contas, né? E o cumprimento do direito de propriedade não é como algumas pessoas já falaram aí, tanto no grupo quanto na reunião anterior, de que proprietários estão querendo parcelar a terra e estão querendo fazer parcelamento irregular ou coisa do tipo urbanizado, né? Mas, assim, na sucessão hereditária natural, essas coisas precisam acontecer, né? Então, o mecanismo tem que estar presente, tem que ser vidas ou incidentes.
Esse é a nossa explicação em relação a esse ponto. Eu acho que esse adendo que vocês fizeram caminha na direção, mas, na minha opinião, e eu não sou Daniel, jurista, tá? Mas acho que ainda carece um pouco mais de especificação. Se eu puder complementar aqui o que você colocou, eu entendo a preocupação, né? Realmente, hoje a gente tem esse entendimento, talvez a gente possa realmente caminhar aí numa proposta de emenda em que fique mais claro aí em quais casos seriam solicitados o estudo de viabilidade, alguma coisa nessa linha. Então, a gente, de repente, pode pensar numa proposta de redação que traga aí uma definição, né? Pelo menos fica resguardada essa interpretação. Entendido. E a gente pode, inclusive, fazer essa construção conjuntamente, né? Acho que pouparia tempo aí, idas e vindas também. Então, eu e a Proapa nos colocamos à disposição para ajudar nessa questão. Eu peço, por favor, seja colocado, se você, Ângela, considerar que está ok até aqui, é isso mesmo, podemos prosseguir o próximo passo e essa redação que atenda essa preocupação da forma como a gente está colocando. Acho que a gente poderia passar para o próximo item. Daniel, está cortando bastante seu áudio, mas acho que a gente pode analisar, assim, o que a gente está interpretando como a necessidade de plano de produtividade, né, o que vocês, se a gente conseguir, acho que chegar num consenso, a gente acho que seria interessante, sim, encaminhar, a gente avaliar aí a possibilidade de melhorar essa redação e deixar mais claro o poderá, né, quando que esse poderá se enquadra, né. Exato. Carlos, senhores, você poderia... Por gentileza... Eu gostaria de fazer uma colocação, por favor. Jorge Alberto, Colina da Atibaia. É o seguinte, eu gostaria que, na alteração da redação, completando a fala do colega conselheiro, que o próprio conselho aí desse uma analisada numa lei relativamente nova, regulamentada há pouco tempo, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica, tá? Então, ela tem uma série de restrições em relação a negócios econômicos, direito de propriedade. Então, seria interessante dar uma analisada no texto dessa lei para que não houvesse nenhuma arguição depois de ilegalidade em relação a esse projeto de lei ou qualquer ato aí infralegal ou da Secretaria do Verde ou do próprio prefeito de Campinas. A lei federal é 13.874 de 2019, tá? Ela muda bastante a questão da regulação econômica, da atividade econômica, tá? A minha fala é nesse sentido, tá? Obrigada, Jorge. Já foi anotado aqui. Presidente. Eu pedi a palavra no chat. Tem alguma ordem de inscrição? Pode falar, Ângela. Eu tenho uma dúvida, eu queria ver se a Ângela Guiral podia me ajudar a esclarecer, que é em relação à reserva legal. Eu vi que ela colocou aqui que os parcelamentos rurais, na verdade, eu acho que isso está previsto no nosso projeto, no plano de manejo, tem que ter a avaliação da SVDS passa pela área de preservação permanente e reserva legal. Então, considerando uma propriedade grande, assim, de 100, sei lá, de 200 hectares, você vai parcelar em 100 lotes de 20 hectares. A primeira propriedade tem que ter já uma reserva legal averbada, certo? Depois, o proprietário que compra esse lote de
de 2 hectares de módulo mínimo, ele também tem que fazer a reserva legal na propriedade dele. É assim que funciona? Ângela, você consegue me esclarecer isso? Oi, Ângela. Tem algum artigo específico ou você está fazendo uma pergunta de forma genérica como que é a averbação da reserva legal? Eu queria entender como é a averbação da reserva legal, porque você cita aqui que a SVDS tem que fazer uma avaliação nesse caso. Então, ela vai fazer a avaliação primeiro da propriedade a ser parcelada, certo? Certo. A ser parcelada, exato. Eu acho que eu não sei te responder exatamente também desse ponto de vista de quando depois parcela, se ele também tem a obrigação. Eu imagino que isso passa para nova propriedade, sim, e que ele tem que ter os 20% da reserva legal dele quando ele faz quando ele parcela num lote aí de 20 mil, por exemplo. Angela, desculpa a interrupção, mas salvo engano, já é norma federal, está estudo no Código Florestal, que se desmembrar em uma área que não tem ARL, essa área é obrigada a dispor 20% dela para RL, salvo engano, mas eu acho que já tem no Código Florestal. Eu também tenho essa interpretação, Cássio, que ele também tem que, essa outra propriedade também tem que dispor os 20%, eu vou até buscar aqui. Tá, então seria no primeiro caso, ele gera um 20%, que fica uma área verde daquela fazenda, separado da área a ser parcelada, e depois cada um dos lotes parcelados na área rural geram mais o seu 20% na sua propriedade. É isso, Cássio? Exato. A nova área, ela é obrigada a ter 20% da área dela em reserva legal. Isso é fato. Obrigada pela explicação. E aí, vamos supor, por exemplo, uma área, vamos fazer uma área de 100 alqueires, por exemplo, hoje é obrigado a ter 20 alqueires de reserva legal, ok. Mas só que dessa área de 100, há um desmembramento de 50. De 50, mas só que os 20 iniciais ficaram na original. Então tem uma área de 50 com 20 de APP e 30 de área rural, vamos colocar assim, ok? A nova área vai ser obrigada a ter mais 20%, ou seja, 10% do antigo total, né, de reserva legal. Ou seja, os mesmos 100 alqueires, ao invés de ter 20, vão ter 30 alqueires de mato, de reserva legal. É o meu entendimento. Posso fazer uma colocação, pessoal? Marcelo Joaquim Gídio? Pode, Marcelo, se for no assunto, pode. Então, eu tenho uma propriedade em Ribeirão Preto, são 100 alqueires, tá? Quase que 90% agricultável, tudo com cana, enfim, né? E nós até já fizemos alguns parcelamentos de solo, né? Agora, a reserva hoje, ela é bem flexível. Por exemplo, nós temos um contrato de locação, de aluguel, de uma área que fora do município de Ribeirão Preto, e ela responde como reserva legal da nossa área. E quando você faz o parcelamento, você pode vincular a área previamente existente no módulo menor, entendeu? Então, se você pega, por exemplo, uma fazenda, uma área de 200 alqueires, 40 alqueires de reserva, se você divide ela em 2, vai ser 20 alqueires de reserva para os 200, né, para 100 alqueires, né? Esses 40 fica metade para uma propriedade e a outra metade para outra. É assim que é feito. Pelo menos na região de Ribeirão Preto, em Goiás, meu irmão também fazenda lá em Goiás, é assim que eles fazem as coisas, entendeu? Não é porque o módulo total, ela tem o índice, esse índice é proporcional às áreas divididas, entendeu? Porque senão uma propriedade vai ficar com 40 alqueires de reserva e a outra vai ficar com 0. Não é assim que funciona, entendeu?
A dúvida é se para parcelar você já tem que ter averbada a reserva legal. Então, na hora que você propõe a parcelar, você tem a averbação da sua floresta de 20% da área. Então, Daí você parcela em lotes. Se quem comprou de você é consorciado nessa reserva legal, ou ele tem que criar uma nova? Não, é consorciado. É consorciado, nós já fizemos isso, inclusive. Eu não sei especificamente para parcelamento para esse fim que você está falando, Ângela, mas até onde eu sei, né, e eu também não sou um especialista nisso, eu sei. Quando você faz um parcelamento, mais ou menos nesses moldes que o Marcelo falou, fica averbado, porque às vezes a área florestal que você tem ali de reserva legal, ela fica praticamente exclusivamente numa das duas glebas que você subdividiu, por questões técnicas da forma como você consegue subdividir a gleba. Mas Daniel, a reserva legal da outra fica averbada na matrícula. Sim, respondendo Daniel, mais diretamente a pergunta que a Angela fez, hoje, para você fazer qualquer parcelamento, você tem que ter uma matrícula retificada, com georreferenciamento, etc, 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 e CAR. E para ter a retificação da matrícula, você já é obrigado pelo cartório a fazer a reserva legal também, de marcar a reserva legal. Então, mas, Daniel, eu acho que já fica compreendido. É assim mesmo. Interpretação, apesar de eu não ser advogado e nem especialista nesse assunto. Daniel, o Rodolfo pediu a palavra, e foi pedido para a presidência e está sem resposta ainda. O Rodolfo pode... Giovana, eu estava justamente tentando retomar a palavra e fazer isso, porque assim, eu só falei de 2 dos itens que a Proapa pediu de proposta, né? Tem mais 3 itens, e o que eu ia... Meu próxima fala seria perguntar se... o Rodolfo, Rodolfo Schmidt, que é vice-presidente da Proapa, poderia se dirigir ao Conselho. Carlos? Pois não. No regimento interno, a gente pode autorizar a fala de quem não é conselheiro? A fala é do conselho, né? Convidados precisam procurar suas representações aí para poder se manifestar através delas. Então, o conselheiro titular que coloque a palavra do convidado à disposição. Tá, então o Rodolfo pode falar pela Proapa. Rodolfo? Alô, eu posso falar? Oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, por favor, pode falar. Obrigado. Essa ideia de estar participando e falando aqui no Congeapa também surgiu dentro do Condema. Eu propus também isso, mas tem outras pessoas que também são adeptas dessa ideia de assuntos que são similares ao Condema, ao Congeapa. Como eu estou conselheiro no Condema pela Proapa, para a gente nivelar as informações entre os dois conselhos, né, e poder ter transparência nessas discussões, né. E por isso que eu estou pedindo a oportunidade de estar falando aqui, né. Então, nessa linha, uma das coisas que eu gostaria de expor, e primeiro parabenizar, né, tanto ao Congeapa e ao Condema. A primeira vez também que eu estou conselheiro nessas entidades, como a Giovana também, mesmo o Daniel, né, nós somos novos, né, nesse segmento, mas eu gostaria de parabenizar porque eu estou enxergando, né, antes eu ouvia muitas críticas, né, sobre os conselhos, mas eu estou enxergando um espaço muito promissor, né, de debate, de construção de política, né.
E gostaria só de reforçar a importância, né, desses conselhos para que as coisas comecem a ser feitas de uma forma mais transparente dentro do município de Campinas, né? A gente tem as ações normalmente ocorrendo e sendo discutidas por grupos de formas escondidas, né? De forma, não digo escondidas, mas não tão com tanta divulgação. E o Condema e o Congeap é um espaço, está aí, a gente está no YouTube, estamos aqui juntos, né, expondo, né, dando nossos nomes, nossas caras, colocando as nossas ideias para todo mundo e para quem mais quiser saber. Então, para a gente começar a usar esse espaço do Congeap e do Condema para construir coisas, né? Não só para impedir que coisas erradas sejam feitas. Isso é um papel também, sem dúvida, dos conselhos, né? A gente tem que impedir que as coisas erradas sejam feitas, mas a gente tem que começar a fazer com que esse espaço seja o espaço da construção, né? Então, as iniciativas de sustentabilidade, as iniciativas de projetos que são bons para os municípios, né? Eles devem ser apresentados aqui dentro, né, do Congeap, aqui dentro do Condema, ou dentro do Condema, né, e não precisam ser discutidos dentro de salas fechadas, com a participação de 2, 3 pessoas, que é a forma que as coisas são feitas hoje, né? A gente precisa mudar esse paradigma, né? Vamos começar a fazer um paradigma de que a política comece a ser feita com transparência dentro dos conselhos, né? E tentando contribuir com isso, que a gente está trazendo, né, as nossas propostas de emenda para os conselhos, né, e queremos discutir com vocês, e deixar claro que não temos nenhuma urgência em aprovar essas emendas lá na Câmara, né, não estamos pressionando vereadores, não estamos pressionando ninguém nesse sentido, a gente protocolou essas emendas antes da pandemia, né, porque a gente enxergou um trâmite aí que falou, qual que é o próximo passo? É a Câmara, né? A gente ainda não conseguiu se fazer entender nas nossas demandas, né? Então vamos pedir para discutir isso na Câmara, né? Então não temos urgência nenhuma, mas a gente também percebeu que a comunicação ela tem um tempo diferente, né? Nessas questões públicas. Então, 4 anos que se passaram aí de discussão do plano de manejo, talvez tenha sido pouco, porque a gente percebeu, eu falei isso no Condema também, que ainda existe uma carga de preconceito, né? Várias vezes foi falada sobre as nossas propostas como se elas tivessem um viés de pretensão de urbanização, né, da área rural, e de maneira alguma isso acontece, né? Nosso objetivo com essas emendas é viabilizar as áreas rurais, né? A gente quer resgatar a pujança que já teve as áreas rurais da APA, né? Há 50, 60 anos. Então, a propriedade do meu avô, como a propriedade da Giovana, a propriedade da família do Daniel, eram fazendas que existiam 50 famílias, 60 famílias morando, trabalhando, existia o professor da fazenda, existia o médico da fazenda, era uma comunidade, ali morava junto o dono, junto com o colono, onde ele dava exemplo, aprendia, existia troca, né, interação social. Então, tudo isso acabou se perdendo com o êxodo rural. E a gente enxerga que para a gente resgatar qualquer forma de produção, né, qualquer iniciativa na área rural de Campinas, né, não só na APA, mas na área de Campinas, a gente tem que reverter um pouco desse êxodo rural. Né? Da mesma forma que as cidades estão ficando mais rurais, né? Os empreendimentos urbanos hoje, eles preservam muito mais, tem
muito mais áreas verdes do que existiam antigamente. Hoje a gente não tem, nunca mais vai ter um empreendimento com ocupação em área de preservação permanente, nunca mais vamos ter uma Marginal Pinheiros, nunca mais vamos ter uma Avenida Orozimbo Maia. Então, as cidades estão ficando mais rurais. Da mesma forma, a área rural ela precisa ficar um pouco mais urbana, né? Para o quê? Para ela ficar atrativa, para as pessoas voltarem para a área rural, né? Então, mas ficar mais urbana no sentido de ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Então, a gente precisa estruturar esse rural, achar esse equilíbrio, né? Para conseguir desfazer esse êxodo que houve, né? Porque, como o Daniel estava falando, sem mão de obra... Rodolfo, peço um pouquinho de brevidade aí, porque tem mais horário aí para se manifestar. Tá bom, desculpa. Vou encerrar. Então, a gente... a nossa... só deixar claro isso. E a gente precisa desse espaço de discussão. Então, eu acredito que hoje não seja suficiente para a gente expor, né, todas o que a gente precisa expor. Esses documentos que foram apresentados, né, a SVDS deu um documento por escrito, a própria a gente está devolvendo esse documento por escrito, então todos vão ter a oportunidade de discutir sobre isso. E, para finalizar, o que eu gostaria de falar é que, assim, eu já divulguei bastante, a Proapa já divulgou bastante a figura do condomínio pró-diviso, né? A gente está evitando, eu estava conversando com o Daniel e a gente está conversando, não, acho que vamos evitar de falar a palavra condomínio porque isso dá uma má interpretação, né? E sim falar na figura da matrícula pró-diviso, porque o objetivo, às vezes a gente ouve, está acostumado com o nome condomínio, já imagina condomínio como a gente vê nas cidades. Não, mas a figura de condomínio existe na propriedade rural. A grande maioria das propriedades rurais, na matrícula, né, na sua formatação, ela é um condomínio, né? Um condomínio de irmãos, um condomínio de primos, de parentes, onde cada um é dono de uma fração ideal. E essa figura do pró-diviso é uma figura que permite que você divida a propriedade, né, em condomínio, né, numa matrícula, e estabelecendo as áreas privativas. Então, se eu tenho um irmão, eu tenho uma propriedade, e eu tenho um irmão que ele quer construir uma casa, né, eu posso, na minha matrícula, dizer, ó, esse espaço aqui é privativo meu e aquele espaço é privativo dele. E ambas as matrículas terem 20 mil metros. Então, eu tenho lá 40 mil metros, são dois irmãos, eu estabeleço, esta é a área privativa onde esta é a minha casa e esta é a casa do meu irmão, é o meu lote privativo, este é o lote privativo do meu irmão. E o restante é a área comum de produção, onde pode ser compartilhado os tratores, os equipamentos. Então, isso é um modelo que dá para usar essa figura do pró-diviso. O pró-diviso dá para usar em diversos outros modelos. E o que acontece? A gente levou essa demanda para a SVDS, né, durante o plano de manejo, mas a gente não chegou, não conseguimos, não tivemos tempo hábil, apesar dos 4 anos, mas é uma loucura isso, parece, né, mas é tudo tão corrido e a gente tem tantas atribuições que a gente não teve tempo hábil de trazer essa discussão para dentro do CONGEAPA, para dentro do CONDEMA, mas ainda está em tempo. É o que eu falei no CONDEMA, se 4 anos não for suficiente, vamos mais 4 anos, mas vamos construir uma cidade diferente, né? Vamos construir uma área rural diferente. Então, eu quero pedir aqui ao CONGEAPA, solicitar essa oportunidade de discutir sobre essa questão do pró-diviso, né? A gente está fazendo alterações, né? O município está regrando sobre a área rural de Campinas, coisas que até então se imaginava que não podia, né? Não, que o município não tinha esse poder, e ele tem, tanto é que está fazendo um plano de uso e ocupação do solo rural, né? Então ele está tomando atribuições que eram do governo federal. Então o pró-diviso também pode ser inserido aí. Basta a gente dialogar, discutir e entender. Então eu gostaria de pedir essa oportunidade para vocês, numa próxima, quando o CONGEAPA julgar ser disponível, de fazer essas apresentações para inserir isso dentro dessas, para compreender dentro dessas propostas de emenda nossa o que a Proapa quer de verdade, né? Para não ter preconceitos, né? Porque quando a gente não tem comunicação, quando a gente não sabe claramente o que os outros querem, dá margem à imaginação, né? Então,
precisamos deixar muito claro qual que é o objetivo da prova. A gente quer sair de um ponto A, chegar num ponto B, isso a gente tem muito claro. E a gente precisa passar essa informação para vocês. E hoje não dá tempo, né? Então, perfeito, Rodolfo. Encerrando. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Presidente, só um minutinho. Rodolfo, eu quero agradecer a sua participação e eu acho que realmente eu acho que essa discussão foi falha. Eu reconheço sim que essa discussão foi falha e que merece sim toda a nossa atenção, e a gente vai sim fazer uma reunião para discutir essas emendas com mais carinho e com mais compreensão, tá? E como eu disse, as notas técnicas da secretaria, elas são feitas na secretaria e que a gente pode acatá-las ou não, entendeu? Então, a gente vai sim, até o fim do ano, ou pelo menos enquanto eu estiver na presidência, realizar essa reunião de esclarecimentos e melhores explicações, tá? Obrigada. Palavra, perfeito, só para a gente não precisamos fazer nada com pressa, né? Para quem esperou 4 anos, esperar mais um ano, né? Isso mesmo. Então, ok, vamos em frente, obrigado. Nada. Palavra, por favor. Márcio? Márcio, Resgate Cambuí. À vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Resgate Cambuí e prestar 2 informes diretamente associados ao procedimento do Executivo nos encaminhamentos de alteração da legislação da APA. Vale todos os conselheiros estarem cientes que a alteração na lei da APA, promovida pelo Executivo, que permitiu a supressão do fragmento florestal Santana, Isoladores Santana, onde agora ocorre a obra da barragem, encontra-se como ação civil pública, porque desrespeitou a legislação federal, desrespeitou a legislação estadual e desrespeitou a legislação municipal. Parabéns. Outra coisa, um agravante. Neste momento, nós estamos fazendo um estudo, já constam 3 enquadramentos pela Lei de Crime Ambiental, pelo senhor Jonas Donizete, exatamente por esses desrespeitos feitos, em particular, não ter ouvido esse conselho. Em razão desse histórico, apesar de eu ser novo aqui entre vocês, o fato de eu ter ciência desse histórico, mais que isso, eu estou fazendo a perícia do enquadramento criminal do ocorrido, ainda esse mês haverá instrução junto à Polícia Civil sobre esse crime ambiental cometido pelo prefeito. É importante, somando a última fala do Rodrigo, vamos fazer isso sem pressa, conversando, a fala da Giovana, que ela não tem ciência dessas informações, ela quer mais esclarecimentos. O próprio Daniel, no aspecto de dúvidas em relação a densidades, coeficientes. É muito temerário que o Legislativo, há meses de um processo eleitoral, faça qualquer alteração na lei da APA com esse histórico recente que nós temos. Já consta a representação civil para que seja anulada a alteração da lei da APA que permitiu a supressão do fragmento Isoladores Santana. Então, já encontra-se no Ministério Público em curso. Como também, muito em breve, a instrução de crime ambiental. Foram várias leis desrespeitadas do município, do Estado e da União, e a lei de crimes ambientais, pelo Executivo, exatamente de um procedimento muito parecido com o que o Rodolfo levanta, de trabalhar a questão pública de uma forma pouco transparente. Neste caso, foi muito mais do que diz respeito ao processo democrático. Há um crime ambiental envolvido e vai ser, em breve, instruído. Então, em face
ao histórico, em face ao que todos os outros conselheiros que me antecederam citaram, da necessidade de maior discussão, esclarecimento, entendimento de eventuais futuras alterações da lei da APA, recomenda-se, por uma questão de prudência, que esse legislativo pré-processo eleitoral não seja o mais pertinente para alterar a lei da APA. Ela pode ser feita o ano que vem, da mesma forma como o Rodrigo, quanto mais discutir, melhor qualidade haverá nesse procedimento. Obrigado, presidente. Muito obrigada, Márcio, eu agradeço a sua colocação, e assim, e enquanto presidente do Conselho, eu me sinto de alguma forma feliz de saber, porque o que aconteceu foi um desrespeito total pelo Conselho Gestor da APA, pelo prefeito de Campinas, que não ouviu, não passou uma mudança, uma alteração da lei da APA, não passou pelo Conselho Gestor. Isso daí foi um desrespeito total, né? E, assim, infelizmente, como Rui Novaes vai ser lembrado como o prefeito que destruiu um teatro, para mim, esse prefeito vai ser lembrado como o prefeito que causou um crime ambiental terrível, né? Que foi a destruição de um fragmento maravilhoso, né? Em prol dessa barragem que a gente sabe que, na verdade, não vai fazer nenhum, né? É uma burragem essa barragem de Pedreiro. Do meu ponto de vista, claro. Mas eu agradeço. Eu não sei como a gente está de tempo, né? Olha, então, tem outras pessoas na fila, mas assim, dos itens então, Daniel, da proposta de emenda da PROAPA ainda restam 3. Eu sei, Daniel. Explanados. Não, eu vou resumir. Daniel, né? deixa eu falar uma coisa. Eu acho que como o Rodolfo colocou, e a gente está colocando essa abertura, eu acho que a gente vai ter um momento, né? Era isso que eu ia falar. Né, para a gente esclarecer tudo, porque eu acho que aí vai chegar até o momento do próprio conselho, né, pegar com carinho cada emenda e detalhar melhor, e junto com a Secretaria do Verde, como a Ângela Guiral já se colocou à disposição, né, de tentar fazer as melhorias nessas emendas, no caso da aprovação ou não, né, porque eu acho que aí a gente, né, vai ter um tempo para analisar todas, e sem pressa, como diz o Rodolfo, eu concordo com ele. Ninguém aqui está com pressa que esses projetos sejam aprovados, né? Eu diria que, num certo sentido, todo mundo tem pressa para que a lei entre e passe a vigorar na sua melhor forma, né? Isso. Mas se o preço disso for um pouco mais de debate, que o seja. Você falou tudo, e principalmente pelo esse processo pré-eleitoral, né, Daniel? A gente está passando por um momento que não é interessante a gente ter, porque a gente sabe das intenções que vem por detrás. Assim, a PROAPA é um ator jovem, né? Assim, ele é formado por pessoas atuantes já antigas na APA, algumas já, né? Que algumas das pessoas da PROAPA poderiam ser meu avô ou minha avó, e algumas pessoas da PROAPA poderiam ser meus irmãos ou meus primos. Então, mas a PROAPA em si é uma instituição jovem, né? Ela nasceu há poucos anos, durante esse processo de discussão do plano de manejo com o poder público e outras entidades. Mas e eu também sou novo em todo esse processo, tanto de participação de conselho, quanto de participar da redação de uma lei e de um plano de manejo, né? Tudo isso é novidade para mim. Então, muitas das coisas eu realmente não saberia dizer exatamente qual que é o meu entendimento e a minha
posição, ou mesmo a da Proapa, mas a gente acha que, e o fato de nós termos protocolado essas propostas de emenda, né, que não são propostas de emenda mal intencionadas, pelo contrário, a gente só entendeu que era a ferramenta que a gente tinha disponível no momento para dar seguimento aos nossos pleitos e às nossas preocupações, que são relativas à viabilidade da propriedade rural como propriedade rural, porque se a propriedade rural como propriedade rural deixa de ser viável, aí começa a degradação, né? É nesse momento que começa a degradação. Então, assim, é uma coisa que eu já disse no âmbito da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, e em outras ocasiões aqui no CONGEAPA, mas eu penso que muita gente acaba tendo o viés, vamos dizer, imobiliário, como sendo a última bala na agulha, a última coisa que me resta fazer, mas quanto mais viável economicamente nós tivermos as propriedades rurais dentro da APA, menos pressão para que esse tipo de coisa aconteça vai existir, entendeu? Eu concordo com você, totalmente. Então, eu acho que a gente pode já pensar em agendar, né? Eu acho que com o tempo a gente pensar em marcar uma reunião para fazer essa discussão mais tranquila. Presidente, a Renata Camargo solicitou a palavra. Por favor, Renata. Boa noite a todos. Todos me ouvindo? Sim. Tá. Cláudia, né, e os demais também, né, eu gostaria de aproveitar que está o pessoal da prefeitura, né, do Verde aí, e até mesmo vocês, como estão muito mais a par dessa situação dos projetos, né, e como o Carlos Gomes e os adjacentes aqui fazem parte da APA, né, gostaria de entender de que forma esse projeto do Executivo, né, se deu para dizer que o Carlos Gomes tem uma infraestrutura e que pode ter habitação social aqui, né? Como eu já havia posto até mesmo me manifestei no dia 31, né, eu queria deixar bem claro que nós aqui do Carlos Gomes não temos infraestrutura, né? Tem o bairro há 40 anos, mas foi loteado e só isso, né? A Nana, como todo mundo conheceu a Nana, graças a ela veio a energia elétrica, depois ela lutou pela água, assumiu a água, na época que eu vim para cá, era ela a coordenadora da água, daí o Toninho conseguiu trazer com que a Sanasa assumisse aqui. Hoje nós temos o poço que nos abastece, e é por abastecimento de poço, né? Então, nós não temos ainda toda a estrutura, então me chama a atenção, não pelo fato de ser uma habitação social, não, é o fato de nós ainda não termos saneamento básico, né? Nós não temos coleta de esgoto, nós não temos infraestrutura nas ruas, que seria o mínimo de ter guias, asfalto, bocas de lobo, para poder levar essa água de chuva mais limpa, até mesmo para os rios. Porque nosso problema aqui também, de estrada, é tão já antigo, né? Passa tanto na televisão, dizendo dos ônibus, tudo, que já é de conhecimento, né? Mas essa estrutura está difícil vir para cá, porque essa parte da APA, pelo que eu sinto, está muito esquecida, né? E agora ela veio abrir a possibilidade de abrir uma habitação social aqui, né? Então, me chama a atenção esse aspecto, tá? Da gente não ter estrutura ainda nem para nós. Tivemos até uma possibilidade de ir na Sanasa, conversar com o Paulo, e ele nos mostrou um projeto
que viria a água para a gente 24 horas aqui, o encanamento certinho, mas viria água por enquanto, né? Então a gente não tem ainda, até mesmo o trabalho com a Sanasa, a gente não teria ainda por eles essa ideia de quando viria a parte do esgoto, né? E não só isso também, até foi uma discussão que nós tivemos com o Paulo lá, que o Paulo até nos orientou do seguinte, que teria que ser feito a infraestrutura primeiro, pelo menos as guias e asfaltos, para ter ideia depois de aonde vai passar a tubulação, porque seria muito chato para nós, principalmente para mim, verificar a coisa construída e depois ter que ser quebrada e depois ter que fazer de novo, né? Seria um retrabalho, né? Acho que a gente já não vive mais nessa vida de retrabalho, e a gente também quer economizar, né? Público, mas a gente precisa ter essa noção que é público, vamos gastar. Não, é público, é nosso dinheiro. Então a gente precisa dar valor para isso, sabe? Então, até não sei se daria até para o Congeap para ajudar nesse aspecto, de levar adiante que a gente precisaria de uma estrutura aqui, de infraestrutura, antes de chegar a parte da Sanasa, né? Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, registrar isso, e também registrar, né, aquele acontecimento que está acontecendo ali para a região de Pedreira, né? A gente indo para Pedreira, embora dentro de Campinas, um loteamento que está saindo ali, né? Não sei se, até pela nossa discussão do sábado, não sei se já foi mandado uma notificação, né, para a prefeitura, para que a prefeitura tome providência a respeito daquilo, né? Do que ser aquilo, porque me chama, né? Fico até com cuidados, porque se nós não temos, quem dirá eles? Né? E ali perto deles passa justamente um riacho. Então, se eles não tiverem orientação, com certeza vamos jogar no rio mesmo. Esse rio vai, não sei se corresponde com o Jaguari, e vai se sujar, né? Então, essa seria mais a minha exploração, assim, para deixar as minhas preocupações, tá bom? Agradeço a palavra, agradeço o espaço. Até mais. Obrigada, Renata. Olha, sobre as suas considerações no sábado mesmo, né, a gente já encaminhou, né, o ofício, o Carlos já encaminhou para a secretária do Verde, né, e eu gostaria que alguém da Secretaria do Verde fizesse um comentário sobre a colocação da Renata, quando ela diz da área da R14 ter alguma possibilidade de receber conjunto habitacional social. Presidente, eu só vou fazer uma introdução e depois eu vou pedir para o Gustavo complementar e o Paulo Tínio também por conta das obras de saneamento, né, que a Renata colocou aqui. Bom, em relação a Renata, a última revisão do plano diretor permitiu né, de uma forma mais ampliada. E a gente trouxe essa dinâmica de para o território da APA. Então, a habitação de interesse social, ela não vai ficar só vinculada a determinadas áreas do espaço urbano. Vai poder em todas as áreas do espaço urbano. Em sendo Carlos Gomes Gargantilha dentro da área urbana, evidentemente que vai poder ter habitação de interesse social. Em relação à infraestrutura, então eu vou pedir aqui o complemento do engenheiro Gustavo, né, e do Paulo Tínio, dado que você falou bastante da questão de saneamento também de água, esgoto, enfim. Então, genericamente, habitação social já respondi, aí Gustavo me complementa, tá bom, Renata? Obrigada. Boa noite, Renata, boa noite demais conselheiros, tudo bem? Renata, a sua pergunta é super pertinente, tá? Eu acho que vale a resposta para tudo o que vai acontecer na APA, né, com a aprovação dessas novas legislações. Hoje, quando um novo empreendimento vai ser executado no município, seja um novo loteamento ou mesmo um
vamos dizer assim, um condomínio de casas, um condomínio de prédios, ele tem uma série de procedimentos em que são vistas as viabilidades, tá, de infraestrutura como um todo. Então, se tem água, se tem esgoto, se tem guia e sarjeta, se tem asfalto quando é o caso, se tem drenagem pública. Então, todos os empreendimentos são vistos isso, tá? Uma vez que o empreendimento onde ele quer ser colocado ele não possui, ele tem duas formas de se fazer, desde que todos os outros parâmetros daquela obra sejam respeitados. E uma delas é que assim, ele tem que executar a infraestrutura. Entendeu? Então é possível que alguns dos empreendimentos que sejam feitos na região, e não necessariamente o de interesse social, tá, possam ajudar a levar a infraestrutura para vocês. Claro que isso ele é literalmente analisado caso a caso. Então, aqui, por exemplo, hoje, vamos dizer, no centro da cidade, que quer fazer um novo prédio, né, o empreendedor, uma das primeiras coisas que ele faz é buscar as aprovações das outras secretarias, ou no caso da Sanasa, ou outras empresas, de que, por exemplo, que ele vai ter água suficiente para gerar. E outros casos. Vamos supor que a gente aprova a lei, né, logo, vamos dizer assim, e na semana seguinte o empreendedor vai entrar querendo fazer um grande condomínio aí, a gente sabe que vai ser negado, a não ser que ele dê uma proposta de levar a infraestrutura como um todo, né? Tudo que precisa ser levado. Então, assim, essa ocupação ela é paulatina sim, tá? Não vai ser simplesmente aprovar sem que se tenha essa questão resolvida antes. Não sei se eu te respondi. Só aproveitando a palavra, rapidinho, desculpa, seu nome? É Gustavo. Gustavo, pelo fato de eu ter falado isso, né, o bairro há 40 anos, e eu tive a oportunidade de ler um pouco a respeito, esse empreendimento aqui das chácaras era para ter a infraestrutura. O empreendedor, né, o loteador, disse que faria, só que não fez. Então, é uma situação assim que a gente fica até preocupado, né? Porque era para ter feito, e por que não foi? E por que até hoje não foi? Né? Então, fica essa incógnita, será que uma pessoa que vem aqui com muitos poderes, né? Será que ela vai fazer? Será que ela vai cumprir? Mas é só isso, tá? Só para a gente não levar muito adiante e para a gente pensar realmente, porque está se colocando bastante coisa para o empreendimento sair certinho, mas essa já é o exemplo de 40 anos atrás, o loteador ter falado que ia entregar com tudo e não entregou, né? Tá bom? Só para a gente ajustar. Hoje existem diversos outros mecanismos, né? No novo loteamento, por exemplo, o empreendedor tem lotes calcionados. Então, enquanto ele não finaliza a infraestrutura, esse lote não é descalcionado, ele não pode comercializar. Quando vai ser um outro tipo de empreendimento de grande porte, existe um termo de acordo e compromisso. E que o empreendedor, se não executa aquilo que ele prometeu, ele tem que compensar, entre aspas, financeiramente, mas são vários os mecanismos que ele tem que pagar. Então, assim, a legislação avançou muito, né, para que isso não aconteça mais no município. A gente sabe, foram vários os lugares, tá bom? E o Paulo, se puder complementar, por favor, Paulo. Ok, Renata, boa noite. Senhores conselheiros, boa noite. Renata, realmente, você lembra, nós estivemos conversando na Sanasa sobre toda a questão da infraestrutura no Monte Belo e nas Chácaras Gargantilha. Bom, o avanço que nós temos é o seguinte, Renata. Hoje, o Monte Belo já não é mais abastecido por poço. Essa água já vem proveniente do reservatório da ETA 3, que passa pelo reservatório do Alphaville, abastece Recanto dos Dourados e leva água ao Monte Belo. A próxima etapa, Renata, que já está com o recurso assegurado, é o reservatório do Monte Belo e a adutora para o Gargantilha, para levar a rede de água para o Gargantilha. Quanto ao esgoto, Renata, existe a previsão, nós estamos iniciando os projetos de esgoto. Com esses projetos, nós vamos dar entrada de um pleito de financiamento na Caixa Econômica, tal qual fizemos com a água, para tentar levar a estrutura completa. Tá?
Você sabe que o objetivo da cidade de Campinas é garantir a universalização no abastecimento da água e do esgoto. Então, Renata, por parte da Sanasa, as coisas estão acontecendo conforme aquele cronograma que eu te mostrei, né? E espero que a gente consiga cumprir. Até eu vou me comprometer a atualizar a informação da rede de água, ok? Como está. Tá bom, Renata? Obrigada. Pessoal, tem mais alguém que quer fazer mais alguma consideração? Que eu acho que a gente já pode encerrar. Oi, eu marquei só uma coisa lá no YouTube, eu queria só dar um palpite aqui, a Tereza. Ah, lá eu não vi lá, desculpa, Tereza, boa noite. Pois não. Não, é que eu estava com o YouTube ligado, eu estou na aula e agora eu consegui uns 5 minutinhos e fui dar uma xeretada no negócio que a Sônia estava falando. Uhum. E eu só peguei aquela parte que ela comentou que há 40 anos que ninguém faz nada, né? A Renata. A Renata. Isso. Desculpa, hoje eu já chamei ela errada também, desculpa. E aí eu coloquei até no YouTube essa observação que tudo isso que o Gustavo falou é muito bonito no papel, entendeu? Porque se você entrar na página da prefeitura, na parte dos GETACs, quem não tiver acesso eu posso mostrar, mas é só, chama GETAC Prefeitura. São vários TACs da prefeitura, de empreendimentos, que é isso daí, tem que cumprir, tem que fazer, tem que acontecer. Você pega lá, é assim, eu acho que, pelo menos todos que eu já xeretei, não foram cumpridos. E tem coisas bem antigas. Então, é o tal negócio que na teoria é bonito e na prática é outra coisa, tá certo? É esse blá, blá, blá insuportável que entra ano e sai ano e as coisas não se cumprem. Então, é só para quem quiser xeretar. Renata, depois da manhã eu posso te mostrar. Chama GETAC Campinas. Se você entrar no Google, você vai ver. Tem vários empreendimentos e várias coisas não cumpridas, apesar dessa coisa de ficar com um pedaço do terreno, de assinar não sei o quê, e tanto não cumpre que vem um TAC, depois vem um outro TAC aditivo, vem outro aditivo, entendeu? Dá uma xeretada lá, só isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Ô, Cláudia. Oi, Jorge. Eu gostaria de fazer uma colocação para todos os conselheiros, essa discussão da habitação de caráter dito social. Eu vejo que o Brasil tem um histórico extremamente ruim, né, na gestão, né, e na criação de habitação de populares para pessoas com poder aquisitivo menor, né? Então, os políticos brasileiros, ao longo da história, em especial no século passado, eles entenderam que favelização é sinônimo, né, de habitação social digna, né, para quem tem poder aquisitivo menor. Então, nós, como conselheiros, nós não podemos permitir que essa política, né, que é uma política de Estado, né, seja continuada, né, na região de Campinas, em especial na região da APA. Eu concordo que deve ter habitação social para todas as classes sociais, mas deve ser preservada a dignidade da pessoa humana e a dignidade social. Em outros países, né, principalmente na Europa Mediterrânea, você tem habitações menores, né, mas sem esse caráter de degradação, até tanto humana como social e econômica, que existe aqui no Brasil. Exemplo, né, a cidade lá do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, né? Então, a gente tem que discutir isso e não podemos aceitar esses empreendimentos pela metade, né? Tem que preservar a dignidade da pessoa humana, tem que olhar a questão de educação, de saúde pública, a questão de água, esgoto, né? A questão de acessibilidade em termos de transporte público. Nós não podemos dar lote de terra ou fazer construções e deixar que cada um faça
o que é possível em termos de seus recursos escassos financeiros, né? Essa política tem que acabar. Acho que o país é muito grande e não podemos aceitar esse tipo de política habitacional com esse discurso, principalmente em ano eleitoral, de que vai dar habitação popular para todo mundo só com fins eleitoreiros. E o problema social continua, nós temos um déficit aí social nessa parte de habitação violento, né? E várias comunidades aí que o Estado não tem nenhuma política de resolver essa questão da dignidade da habitação e da pessoa humana. Então, eu queria colocar para todos os conselheiros essa reflexão, olhar todos esses projetos com cuidado, principalmente o respeito à dignidade da pessoa humana, né, e a dignidade da habitação. Então, essa é a minha fala como conselheiro e como economista. Tá? Não podemos criar mais passivo social na área habitacional. Nós temos um passivo social habitacional difícil de resolver nos próximos 50 anos. Essa é a minha fala e termino aqui. Obrigada, Jorge, muito pertinente, e a nossa preocupação enquanto APA é de que a demanda do movimento Moradia, né, apresentado pelo seu CIDO, ele está contemplado, sim, no projeto de lei, né, e que, com certeza, desculpa, pessoal. E com certeza todos esses detalhes e cuidados, né, com a demanda social da APA de Campinas a gente vai estar tomando, né? E deixando claro que essa demanda ela pode sim ser absorvida na área urbana ainda restante da APA, né? Não havendo necessidade de expansão urbana numa unidade de conservação de proteção ambiental, tá? Então, pessoal, eu acho que são 9 horas da noite, a gente podia já ir para o encerramento, né? Queria agradecer a todos, né, que estiveram aqui até essa hora aqui com a gente. Eu acho que foi bastante produtiva. Eu acho que um conselho gestor é esse o papel dele mesmo, discutir assuntos pertinentes, né? Com um nível bacana de educação e respeito a todos. Eu acho que a gente continua nessa linha, a gente vai, né, terminar esse ano bacana e preparar o conselho para a próxima gestão que vem por aí, né? Lembrando que a gente conseguiu, né, pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, o prolongamento da gestão. Isso não quer dizer que agora, a partir de outubro, a gente já comece o edital, né, da próxima eleição, mas eu acho que a gente tem, assim, um respiro para muitas coisas a gente conseguir resolver, né? Então é isso, pessoal, eu agradeço, né, toda a atenção, uma boa noite a todos. Tchau, gente, boa noite. Cláudia, boa noite. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Jorge, boa noite. Pela sua fala, viu? Achei fantástica a sua colocação. Obrigado, Cogiapa, obrigado, Secretaria do Verde, secretária Andréia, Gustavo na transmissão lá do YouTube, Mariela acompanhando no chat, obrigado a Ângela, todos que estiveram presentes aqui, até a próxima. Tchau, gente, boa noite, obrigada.